Teu nome é Noah, o meu é Caleb, mas eu ainda não entendi quem é tu. Então responde pra mim, você comeu meu cu? Opa, e aí? Sou a Stephanie e sejam bem-vindos a mais uma de nossas conversas. Recentemente eu li todos os primeiros 10 capítulos de Since Life. E como essa obra não é só um mangá brasileiro que merece muito mais reconhecimento, a obra também se mantém num estilo que usa muita bizarrice e o estranho no modo que eu pessoalmente adoro. Então eu decidi falar sobre ela. A citação no começo do vídeo deu pra perceber um pouco do humor quebrado do mangá. Então eu decidi falar um pouco sobre o mangá em si. Então hoje a gente vai se aprofundar um pouco nesse universo bizarro em busca do sentido da vida. Fate Life é uma história com base muito forte em inspiração em outras obras shonen, principalmente em alguns mangás recentes, como Soul Eater, Chainsaw Man e Fire Force. E mais um mangá, que eu admito que não é tão recente assim, mas eu acho que ainda conta, que é JoJo's Bizarre Adventure, JoJo no Kimi Bouken ou só JoJo mesmo. A história de um mangá de Sense Life é basicamente um garoto depressivo que está em busca do sentido da vida. E um dia ele encontra um garoto desmaiado e drogado na saleta. Então ele ajuda e traz o guri para casa. Só que esse piá drogado aí, que o nome é Caleb, aliás, tem uma recompensa de 13 milhões pela cabeça dele. Então calma aí, eu me perdi aqui no roteiro. Então começa a vir gente atrás do Caleb pra ajudar, pra tentar pegar a recompensa por ele. E o Noah, o garoto depressivo, ajuda ele a ficar vivo, em troca do Caleb ajudar o Noah a encontrar um sentido para a vida. Mas é aí que tá. A história se diferencia dos mangás citados em cima e se aproxima deles ao mesmo tempo, no quesito sobrenatural da obra, que é, quando as pessoas morrem, seus desejos têm um poder. O último desejo e o pedido de alguém que você amava se torna um poder para você. E esses poderes são chamados de tributos. E a criatividade do autor para esses tributos é o que me faz lembrar das obras que eu tenho ali em cima. Como, por exemplo, o tributo do Caleb. Eu vou comentar aqui por cima, mas depois eu vou entrar em mais detalhes. E o tributo dele é exatamente o poder de criar alucinações e ilusões nas cabeças das pessoas, dependendo do tipo de droga que ele usa, transmitindo as sensações dele para os outros ao seu redor. A obra consegue fazer uma coisa que eu considero muito, que eleva qualquer tipo de mídia que você está consumindo para um outro nível completamente acima, só por causa do estilo, do jeito que ela faz. É o que é fazer algo que te deixa com um tom de estranheza e confusão, mas que ao mesmo tempo você consegue entender como ou por que as coisas são feitas da maneira que foram feitas. Ou seja, a obra consegue usar a estranheza e a bizarrice por favor, para passar os sentimentos e a história que o autor quer contar. E o autor consegue contar muito bem a história e usar elementos não só na narrativa, como também na arte. O estilo de arte lembra muito algo surreal, muito estilizado e exagerado. Isso deve pro... Cara, isso dá pra se notar nos próprios personagens, no estilo deles, nas roupas e na anatomia. E falando nos personagens, bora falar sobre eles um pouco agora. Vamos. Ok, eu vou tentar me manter breve nos personagens, visto que eu vou comentar mais dele quando for falar da história. Apesar. Não, pensando melhor, eu vou comentar tanto os personagens aqui quanto na história, e vou juntar ambos. Afinal, vai acabar ajudando um pouco na adoração do vídeo. Enfim, mas acho importante eu vou ressaltar os 5 personagens que eu vou citar aqui, que são os que têm mais destaque na obra até o momento. Que são o Noah, o Caleb, o Lohan, a Adelette e a Mortus. Começando pelo Caleb, porque o Noah é o mais complexo de falar. E eu acho bem melhor deixar ele pro final. Ok, o Caleb é o deuteragonista da história. E como o próprio Caio, autor da história, aliás, rapidinho, o autor da história se chama Caio, mas ele também atende pelo apelido, entre aspas, assim, que eu esqueci o outro termo que eu posso usar, de Glitch The Land. Então aqui, durante esse vídeo, eu vou chamar ele entre ou de Caio ou de Glitch. Ok? Só deixando claro pra não ficar confuso. Como o próprio Caio disse, ele é aquele seu amigo que é meio louco e babaca. Mas, no fundo, você sabe que ele é uma boa pessoa. O Caio falou disso do Caleb, não do Caio em si. Enfim, o Caleb é uma boa pessoa, apesar de parecer um pouco babaca.
E, olha, eu nem preciso dizer o quanto ele rouba a cena em toda a aparição dele. Enfim, como eu ia dizendo, ele é aquele seu amigo que é meio babaca, é meio porra louca, mas você sabe que ele é uma boa pessoa no final. E nem preciso dizer, eu tô me repetindo aqui porque provavelmente, porque eu tive que pausar o áudio por um segundo, e eu só tô dando essa explicação que provavelmente vai ou ir pro final do vídeo ou vai ficar com a tela cinza aqui, e eu não tô fazendo isso pra enrolar o vídeo, que é realmente me perco, o TDAH é foda. Enfim, como eu tava falando, caralho, eu falo muito rápido. Enfim, o Caleb rouba a cena toda vez que ele aparece. Em toda a aparição dele, ele rouba um pouco da cena e dá atenção pra ele. Tudo nele é muito bem trabalhado e bem feito, desde o design, que é algo simples, mas com charme, principalmente os olhos e os dentes, como também no tributo dele, que acaba abrindo muitas possibilidades de algo bizarro e surpreendente, dependendo do tipo de substância que ele usar. E juntando isso ao traço do Caio, só ajuda a manter essa sensação de alguém muito louco e alto das ideias, se vocês conseguem me entender, que é exatamente como é o Caleb. A personalidade meio foda-se dele pra tudo, e até meio babaca em alguns pontos, mas ainda se mantém humano, com ele se preocupando com o Noah e o bem-estar dele, mesmo quando ele não tinha mais tanto essa necessidade. E falando novamente sobre o tributo dele, uma coisa que eu quero falar, e explicando basicamente ele consegue criar ilusões e manipular a mente das pessoas, com meio de emoções que ele sente no momento. E dependendo da droga que ele usa e de quão poderoso ele é, eles são possíveis diferentes efeitos. Ele podendo até entrar no modo Berserk e descer a porrada em todo mundo, igual ele faz lá no capítulo 9 e 10. Capítulo 9 e 10. O Lohan faz parte de um grupo chamado Irmãos de Caça. E, pelo que apareceu em seu flashback, em um breve momento, ele conheceu o seu irmão numa igreja e fizeram uma promessa juntos. E ele é um personagem que eu achei muito interessante quando eu vi pela primeira vez. Ele me lembra até um pouco o Denji, só que misturado com tema de Sensei Elastic Canvas. E eu juro que isso vai fazer sentido. Ele é alguém determinado e até poderia ser um protagonista de um shonen clássico, se não fosse que ele encaixaria mais como um rival Ed, principalmente pelo poder dele, mas isso é eu me adiantando. Ele é bem afobado e como tema no começo de Elastic Canvas, e a aparência dele também remete um pouco ao tema. E também ele é meio lerdo e não liga para muitas coisas que não são os sonhos dele e objetivos. Tal como o Denji, de Chainsaw Man, se você não sabia de qual Denji eu tava falando. E por mais que esse paralelo ao Denji seja algo mais simplório e que acho que foi importante citar, e seu tributo, seu poder especial, seu tributo, é muito incrível, na minha opinião. E mesmo sendo algo simples, é bem poderoso pelo que foi mostrado, principalmente levando em conta o fato do Lohan não desistir nas caçadas. E falando nisso, o poder dele é: toda vez que alguém fuzile ou demonstrar qualquer tipo de medo ou nervosismo enquanto luta contra ele, a pessoa vai ficar a pessoa vai ficar disléxica por um tempo. Ele usou o poder de mim. Bom, voltando aqui, acho que eu consegui melhorar um pouco minha dicção. Enfim, toda vez que alguém fuzile e demonstrar qualquer medo ou nervosismo enquanto luta contra ele, a pessoa vai ficar paralisada por um tempo indeterminado, ficando aberta e exposta a qualquer ataque do Lohan. E também, após ele terminar sua caçada, ele tem sua regeneração ativada para todos os ferimentos, o que me lembra um pouco o Wolverine também. Ok, vamos para a próxima personagem, a Delete. Caralho, quase morri agora. A Delete é uma personagem que apareceu umas 2 vezes, e por algum motivo eu me apeguei a ela. É uma coisa me apegar a personagem de 2 segundos de fala, ou fandom de 5 pessoas, enfim. Na aparência, que é simples, as roupas dela são algo que eu acho muito bonitinhas e que eu com certeza usaria. Ela infelizmente não demonstra tanta personalidade, mas eu acho que isso é algo proposital da personagem. Visto que ela é até comparada com Noah nesse quesito de ser meio sem vida no olhar e no jeito dela de ser. Ela é extremamente pragmática e eu pessoalmente espero que ela tenha mais destaque no futuro da obra. Até porque eu realmente acho ela bem fofa também. Enfim, sobre o tributo da Delete, é bem interessante na minha opinião. Ela tem o poder de apagar memórias e momentos da vida de alguém ao dizer a palavra memórias. Algo que serve mais como suporte, mas como foi dito por alguns membros da organização que ela trabalha, o Caleb foi o primeiro que ela deixou escapar. O que me fez pensar numa coisinha aqui.
foi o primeiro que ela deixou escapar? Ou ela só apagava as memórias de todo mundo que ela deixou escapar pra ninguém saber dos erros dela? É um pensamento bobo que provavelmente não foi o que aconteceu. Foi só uma coisa que eu quis comentar enquanto eu pensava aqui. Ok, vamos para mortas. Mais uma que eu infelizmente não tenho muita pra falar sobre. Mas eu queria citar ela por alguns motivos. O primeiro deles sendo... bom, eu sou lésbica, né? E a imagem dela tá aparecendo aí na tela. Mas enfim, deixando esse fato de lado, ou não. Enquanto eu falo, vai aparecendo mais imagens dela. Aí. Enfim. Ela também parece uma personagem bem interessante. Dá pra perceber algumas coisas da personalidade dela. Como as semelhanças. Como as semelhanças dela com um personagem como a Nobara de Jujutsu. E também dá pra perceber que ela não leva o desaforo pra casa. E pode ter sido só uma impressão minha, mas ela não gosta de ataque físico, aparentemente. Considerando como ela reagiu quando o Caleb tocou no ombro dela. Mas talvez tenha sido só porque era o Caleb mesmo. Ainda não tivemos nenhuma confirmação do tributo dela, mas teve uma imagem feita pelo Caio que mostra que deve ser algo bem poderoso e unhinged. E também, levando em conta a capa no final do capítulo 2, ela parece não ser muito fácil de matar. E bom, para resumir ela numa frase, It's molting time. E com essa piada eu acabei de perder todos os meus poucos inscritos. Noah, vamos finalmente... Ok, vou repetir. Vamos finalmente falar do protagonista. O Noah, o personagem mais difícil de escrever sobre até agora. Mesmo quase não tendo falas e sendo muito quieto e introspectivo, ele é o personagem mais complexo da obra. Mesmo com nós tendo praticamente zero informações sobre o seu passado, além de umas 2 ou 3 cenas de flashbacks em contexto, onde dá pra perceber uma culpa enorme e que ele se arrepende muito do seu passado, ele também diz ter medo da morte, e ele aparentemente não quer ser esquecido. Mas ao mesmo tempo, sua morte é seu objetivo, mas ele simplesmente não consegue morrer. E eu acho tudo isso realmente bem trabalhado. Ele tem medo do que vai acontecer, mas ele prefere morrer do que essa vida que ele tem agora. Mesmo que ele não esteja vivo, de certa forma. Ele... Calma aí, eu vou ver como que eu consigo botar isso em palavras. Ok, aqui eu tinha me perdido no roteiro, mas... Enfim. Tudo ele, o Noah e tudo que é dele, na realidade, não são dele. Ele não sente nada e não tem sentido pra ele. Ele está vivo de uma maneira biológica, mas ele não vive. Ele não tem sentido pra vida. Mas ao invés disso fazer ele ser uma pessoa foda-se ou uma pessoa ruim que não liga pros outros e tal, ele ajuda quem ele liga. Ele ajudou o Caleb quando ele não tinha nenhuma obrigação. Ele concordou em ajudar o Caleb, na minha visão, mesmo sem acreditar que iria ser ajudado de volta. Ele vingou as pessoas que o River matou. Ele é um bom homem, ele é uma boa pessoa. Ele parece não só ter uma culpa e um ressentimento do seu passado, ele também parece ter medo do que viveu. Não quer falar nem mostrar isso pra ninguém. Mostrar como foi seu passado e tal. E também temos seu tributo, que é muito interessante. Seu tributo basicamente é seu rifle, que além de ter uma vida própria, também não deixa o Noah morrer, deixando ele basicamente imortal, visto que nem quando ele tentou morrer de fome ele conseguiu. Fora que também ele tem uma espécie de sentido aranha, que demonstra quando ele está em perigo. Ok, vamos falar um pouquinho sobre a história do mangá. A história do mangá até agora é relativamente curta, com o começo sendo mais episódico, mas que vai se desenvolvendo em toda a trama de pouco em pouco. O começo apresenta bem o universo dos personagens, com David e o River atacando a casa do Noah, e o Noah mostrando como ele se importa com a vida dos outros, ao matar o River com literalmente os sonhos e esperança dos que partiram. E com os capítulos seguintes expandindo o universo e mostrando mais dos demais personagens, apresentando o Delete, explorando mais coisas, explorando mais coisas como a existência da CIF, que eu não comentei antes, mas é uma organização que regulariza, esconde a existência dos tributos para o mundo e também mostra um pouco do passado desse mundo, com cenas que são bem pesadas e sérias comparado ao resto da obra. Vítima do Holocausto e o soldado da Segunda Guerra Mundial, aqueles foram os primeiros registros dos tributos. Também temos a apresentação de uma personagem que a maioria já deve ter esquecido, mas que eu ainda acho que passa a ser importante na história, que é a Agatha, uma garota de programa que acabou se afeiçoando pelo Noah.
O humor ele também se mantém presente em diversos momentos, como naquele do Caleb dando uma de Brook pra cima da Delete, e ele boiolando após receber a resposta. Ou a mudança da escrita na camiseta do Noah, que até o próprio Caleb percebe. O que pode ser mais só uma loucura minha, mas eu imagino que também tem algum significado a mais esse detalhe. Todos os poucos momentos de desenvolvimento e interação entre os personagens adicionam mais e mais na história e no carinho e afeto que você desenvolve por eles. E aumenta mais a curiosidade para saber dos passados dos personagens e os mistérios do futuro da obra. Falando nesses mistérios, logo vou comentar mais sobre eles, mas antes queria fazer uma tangente para falar sobre a arte. Ok, eu realmente preciso comentar disso, visto que eu também sou artista. Ainda que em treinamento, mas sou artista. Tanto que aí estão aparecendo alguns desenhos meus na tela. Mas, me deixando de lado, a arte do Glitch se sobressai em todos os quesitos. Ela é estilizada e única. Todos os personagens, por mais que sigam um padrão, são únicos e característicos no seu estilo. Com um design de personagens muito bem detalhado e com o estilo do Caio de dar detalhes especiais para os olhos dos personagens, para diferenciar eles ainda mais, como os olhos divididos ao meio do Noah ou os olhos em espiral do Caleb, e que também realçam todo o seu estilo com suas cores, com um tom de rosto brilhante e vívido, que é praticamente um neon que combina demais com o personagem do Caleb, e também as cores da Mortus e do Noah, que também se encaixam e combinam com ambos. E tem uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, que é como eles representam o oposto das suas cores, no caso do Noah, e a personificação da sua cor, no caso da Mortus. O Noah, por exemplo, a cor preeminente nele é o amarelo, uma cor que representa a juventude e a alegria, e que pode representar a esperança de um futuro novo e brilhante. E, bom, considerando todo o personagem do Noah e seu conceito que é ele desistiu da vida e seu objetivo é exatamente morrer, ou seja, não ter um futuro, algo que eu pessoalmente acho bem genial, de esse contraste entre a cor dele e ele em si. Já no caso da Mortus, como eu disse, temos somente alguns relances e alguns detalhes do seu tributo, mas ela parece ter algo relacionado à imortalidade, e ela é muito associada com a cor verde. A sua cor representada nos desenhos do autor é o verde, que é justamente a cor da vida. Como eu falei, não tem como eu comentar muito sobre ela a mais nisso que existe, visto com a pouca informação dela que temos. Mas é assim, interessante portar isso. E por fim, um comentário que... E por fim, voltando um pouquinho na Mortus, temos poucos detalhes do seu tributo, mas ela parece ser algo relacionado à imortalidade. E por causa dos desenhos que o autor fez e tal. E como eu falei, a cor relacionada a ela é o verde, e eu tô me repetindo aqui porque eu acabei me perdendo. Enfim. Agora, um comentário que eu queria citar aqui, que foi minha amiga que fez. Ela comentou sobre o traço cartunesco da obra, que não é algo ruim, não é algo a ser subestimado, visto que o Kai é um ótimo artista e um ótimo controle de ação e dinâmica nas cenas, mantendo-as fluidas e rápidas de se ler. Tudo isso com bom uso de rasuras, que ajuda a desenvolver o traço. Sem falar que toda a anatomia e estilo que o Glitch usa é muito bem desenhado. Ele brinca e quebra a anatomia, mas ao mesmo tempo tem muito conhecimento dela, para criar cenas incríveis e exageradas, que se encaixam com o universo da obra. Ok, por fim, e voltando à história e comentando de teorias agora, eu vou tentar não me alongar, pois os vídeos já devem estar ficando muito grande. Mas resumindo algumas coisas aqui, a maioria é do meu. Começando com possivelmente o primeiro antagonista principal, ou seja, como em praticamente todo Sonic, um inimigo que não é o final, mas está lá para os protagonistas terem um desafio. Que há um tempo atrás foi postado pelo Kyle, o Murphy. Pelo design dele eu consegui imaginar que ele provavelmente vai ter um confronto com a Mortus, principalmente porque ele também parece ter algum tipo de tributo relacionado à imortalidade, ou pelo menos algo tão violento quanto seu design. Também eu acredito que a Agatha provavelmente vai ter algum papel mais importante no futuro da obra. Ela deu uma sugestão ao Noah que seria procurar quem ele ama no futuro. Procurar no futuro alguém que ele possa amar. E eu sinceramente acho que ela mesma possa ser essa tal pessoa. Talvez eles se reencontrarem no futuro e eu não reconheça de primeira, e eles vão se aproximando aos poucos. Ou talvez ela também tenha um tributo e seja um alvo da Sif. As possibilidades são muitas. E por fim, duas coisas que eu queria comentar, que são pensamentos que eu tive relendo. Primeiro é que eu não confio no líder da Sif. Ele parece ser muito suspeito naquele jeito de agir, e parece que ele sabe de algo que
a mais que a gente não sabe, como se ele só tivesse planejado alguma das coisas que fosse acontecer dentro da organização, como o recrutamento do Caleb e coisas assim. E outra coisa que eu queria comentar é algo cuja fontes são totalmente vozes da minha cabeça. Mas acompanha comigo, vai. E se o Salazar, que foi quem colocou a cabeça do Caleb a prêmio, na verdade tiver feito isso pra ir atrás do Noah? E se o Salazar tiver alguma conexão com o Noah? Talvez o tributo dele permita ele ver o futuro ou coisa assim. E ele viu que o Noah e o Caleb iriam se aproximar. Então, para conseguir ir até o Noah, visto que ele passa praticamente por si invisível por todos os lugares, de tão sem presença que ele é, o Salazar teria colocado a recompensa na pessoa mais próxima a ele. Porque se até aquele membro da CIV consegue ver o passado das pessoas, não viu nada que relacionasse o Caleb com Salazar, isso é uma das possibilidades que eu pensei pra isso. Ok, finalizando, é isso. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui e peço por favor que divulguem, porque isso realmente ajuda muito. Obrigado de coração e até mais.